Veja que a parte de Marta representa o grupo do irmão Branham que vai ser raptado, vai ser transformado, porque tem um número aí para receber também receber a promessa como aqueles que receberam no caminho depois. E nem sabíamos que existia Espírito Santo e receberam. Mais na frente, mais lá adiante, mas receberam. Eram discípulos de João, os discípulos de João. E os que estão vivos obrigatoriamente têm que entrar para poder receber a transformação. Se não, uma mensagem ele diz que tem de morrer. Tem que morrer para que ressuscitem, porque senão ficam no vácuo, não são nem de um lado nem do outro. E se isso acontece com a sétima era, o que acontece com os da sétima era aqui, que estão na parte aí do entrelaçamento? Acontece a mesma coisa com estes, ou com esses. Ou morrem, ou têm de subir a pedra angular, porque senão ficariam também, vamos dizer assim, no limbo. Não são de um lado nem do outro lado. Por isso que você vê, presta atenção, alguns não dizem, mas por quê? Agora se entende um pouquinho mais sobre isso, aqueles que subiram, pois, e Deus os leva porque já pertencem a esse grupo, mas outros que se foram antes, vamos dizer que a maioria deles, além de testemunhas da ressurreição, porque vão ver, mas Deus então os guardou para que quando chegasse este tempo não fossem ficar, vamos dizer, tem uma predestinação, tem uma eleição, porém essas pessoas são levadas antes e assim, pois, vamos dizer, não os assegura ou os assegura. E quando chegou-se essa etapa, já os tem aí, os assegura. E a pessoa não entende porque levou aquele outro e aquele outro, mesmo estando o irmão William, quantos já se foram, quantos se foram, mas Deus os guardou e aí eles estão tranquilos. E já vão estar conosco aqui. E chegam a estar neste tempo, melhor, eles teriam dado problema se chegassem até este tempo. E tudo isso, porém, Deus os guardou para que não acontecesse isso. Agora, aqueles que restam, se tem algum ainda que se vai, pois, e entrou, pois então ressuscita. Agora sim. Se partir e não entrou, isso nós veremos depois do milênio. Por isso, quando ele fala que não pode ser essa parte onde ele diz, deixa que os mortos enterrem os mortos, falou Jesus. Por isso é que isso tem diferentes revelações. Pois que essas pessoas não eram as que iriam ressuscitar aí nesse dia, porque ele foi até o funeral de Lázaro. Já quando o tinham enterrado, porque já... E ele foi quando estavam levando o féretro da filha de Naim, ele foi lá. Então, porque lá disse para aqueles outros, ele disse, deixem que os mortos enterrem os mortos e sigam. O que foi que aconteceu aí? Essas pessoas, vamos dizer, essa aí iria ressuscitar depois, agora vai ressuscitar depois do milênio. Esse não iria ressuscitar aí nesses dias, ou por esses dias. Agora a filha de Naim, olha... A filha de Naim e Lázaro pertencem à dispensação da graça. Porque eles ressuscitaram. Não ressuscitaram com Jesus na ressurreição, porque ele os tinha trazido de novo, novamente. Se Lázaro não tivesse ressuscitado, ele pertenceria à lei, se tivesse, e teria ressuscitado com Jesus aí, quando Jesus ressuscitou. Mas ao ressuscitá-lo aí, já pertence à graça, à dispensação da graça. E isso, então, ele ressuscita neste tempo. É como quando os do... Ele diz, nós lemos faz pouco tempo isso, ele diz que nos encontraremos com os hebreus. E usou a palavra hebreus, ou seja, com os santos do Antigo Testamento. Mas aí nós vamos... Ontem eu estava estudando depois essa parte onde... Para onde Jesus os levou?
Quando ressuscitou a esses aí do Antigo Testamento que passou pelo paraíso porque a sexta dimensão ainda não estava feita, a sexta dimensão. Vamos dizer, construída ou estava o paraíso. Agora, se depois continua se dizendo paraíso, sexta dimensão, porém nós podemos dividi-la. Ele o divide e coloca que todavia ainda está em função, funcionando. Onde são colocados os 144 mil, vão estar colocados aí as fátuas. Que ele diz que se lhes dará vestimentas brancas, isso é teofanias. Serão criadas teofanias, porque não recebem as teofanias. Porque não entraram pela porta da dispensação da graça, para nascer de novo e obter esse corpo teofânico. Já entram direto na dispensação do reino. Portanto, se lhes darão vestimentas pela palavra falada, por isso que são colocadas aí. E se são colocadas aí, é porque não tinham as vestimentas, as teofanias. Não receberam a Cristo porque não entraram pela porta. Então, e esses do Antigo Testamento, mas o que eles tinham era um tipo de figura, uma sombra daquilo que era o real, a realidade. Cobertos os pecados, foram colocados nesse lugar, por isso mesmo foram colocados nesse lugar. Mas quando Cristo morre, e vê que ele sobe primeiro e diz, não me toquem, deixa-me, tenho que ir até o Pai. E volto a Deus, mas tem um intervalo de tempo aí, e então vem a ser efetivo ou eficaz esse sacrifício que eles estavam aí simbolizando, representando. Portanto, eles ao ser ressuscitado, eles recebem ao serem ressuscitados essas teofanias. Porém, ele ao ser ressuscitado, eles recebem essa teofania, mas para ir no rapto à sétima dimensão, então onde é que eles estão colocados? Tem que estar colocadas, então, na sexta dimensão, na área deles, tem que ser colocados. Tem que estar colocados, então, na sexta dimensão, na área deles. Isso aí, porque tem-se que ver, algumas mensagens talvez ele coloque, fale isso, lá, na sexta dimensão, mas a sétima dimensão, lá na sétima dimensão, mas a sétima dimensão, a ceia das bodas do Cordeiro. Eu não escutei diretamente, eu também não li que ele tenha falado que estão na sétima dimensão. Não se falou essa parte assim, dessa forma, desse jeito. Eu creio que nunca se falou onde eles estão. Mas tudo isso aí, eu estava vendo tudo isso porque depois, se eles chegam até aqui ou vêm aqui, e diz que nós vamos reunir com ele, todos vamos subir no rapto para a sétima dimensão, então aí é que eles sobem até lá. E são tiradas desse lugar daí, ressuscitaram, porque passaram pela terra. Agora, se eles podiam desaparecer, é porque tinham essa teofania lá funcionando neles, ou dentro deles, ou neles. E então, ir à sexta dimensão. Mas olhem, se Jesus, quando ressuscita, não podem tocar porque ele não tinha sido o quê? Glorificado. Por isso é que eles não aparecem na história que foram tocados e eles conversaram. Nem se fala nada que Abraão falou alguma coisa com fulano, que ele comeu algo. Não existe esse dado, essa informação. Ou seja, que tão pouco tinham esse corpo glorificado que recebem já no final, quando já estejamos todos aqui. Tem uma coisa aí muito extraordinária, muito tremenda, porque se Jesus não pôde ser tocado, não me toques, porque não subi ao Pai. Quando volte lá, alguma coisa aconteceu nesses dias quando ele volta. Certamente ele desapareceu, mas ele não tinha aparecido ontem. Onde é que ele está? Estava lá em cima. Depois ele volta, mas aí sim, ele podia
fazer essa comunicação com os outros, se comunicar também podia atravessar as portas. Ver esse corpo tem diferentes. Se eles ressuscitam, certamente são colocados na sexta dimensão, nessas teofanias lá, até que então ele possa vir, passar pelo paraíso, recolhe então, vem nesses corpos glorificados. E então comeremos aí onde se cumpre essa parte, e então comeremos. Tu não vês Abraão nem Sara comendo, nem ninguém, nenhum deles. Algo tem aí tremendo, aí extraordinário. Tem algo aí. Assim que os de nossa era, se tivessem ficado, muitos deles tivessem ficado, certamente tivessem ou teriam sido de estorvo, atrapalhando neste tempo, mas como é uma predestinação, já espera um pouquinho. Esse aqui eu vou levar antes, para assegurá-lo aqui. Vamos dizer, qualquer diria não, porque isso é por predestinação. Sim, está bem, está certo, mas se tivesse acontecido, pois talvez tivesse feito um dano na obra de Deus. E Deus os leva. Porque busca muitos que tu diz, mas por que esse aqui se foi, partiu? Um dos que eu sempre pergunto, por que levou Humberto? Um homem que esteve em todas as construções, esteve até quando se começou a construir e todas essas coisas, mas não lhe permitiu estar no novo ministério. E tudo, tu olhas toda a situação, condição no final, no fim, quando melhor ele estava de saúde, no final, um acidente, se acidentou. E tudo aí se ativou, avançou nele, tudo que ele tinha, tudo que ele poderia ter acontecido 100 anos depois. Ele estava bem em tudo, de tudo. E olha, aconteceu algo e deu para trás e Deus o leva. Vê que tudo tem um propósito, talvez ele fosse, em vez de ajuda, também mais poderia ser um dos que mais. E vai ressuscitar neste tempo um testemunho. E quem é que não conhece o Humberto aqui, assim como todos aqueles que partiram? Luiz Rondon, Meléndez, todas essas pessoas, o Elmer, Adalberto. Olha como Deus deu oportunidade a Adalberto de voltar. Tem muitas coisas que nós falávamos, das quais depois vamos saber delas ou conhecê-las. Como é que se conhece quem vai ressuscitar e quem não vai ressuscitar agora? Quem ressuscita depois do milênio. Ou seja, que tudo isso, Deus já tem tudo isso no seu programa. O importante é que tenham vida eterna. Que se saiam bem no juízo final e que tenham vida eterna. Porque do que é que vale ao homem passar pela terra? Algumas vezes que Deus dá uma oportunidade para a pessoa para que ela voltem à vida. E em vez de aproveitar a oportunidade, então seria bem melhor que Deus a levasse. Teria sido melhor. Tivessem morrido, adormecido, mas morta. E assim, não tivessem então contra agora do programa divino, se é que estão. Era melhor que tivessem ido embora, partissem. Vê então a importância de, se tivessem eleito a pessoa no final, se me dessem dado a eleição, mas como Deus dá o livre-arbítrio, o próprio Deus em uma mensagem diz que Ele mesmo tem o livre-arbítrio, o próprio Deus tem livre-arbítrio. E Deus dá o livre-arbítrio, a pessoa decide aí. É predestinação, eleição, mas tem um livre-arbítrio que a pessoa decide se crê ou não crê. Por isso é que muitos dos que... Olha, se ele tivesse sido o cumprimento dessa obra que iria estar se realizando, da segregação dos anjos ceifeiros de Mateus 13, ele teria tivesse falado antes desse trabalho, dessa obra, de fazer essa terceira puxada.
Então se teria manifestado antes do tempo aquilo que está se manifestando agora nos seres humanos, os filhos de Deus deste tempo. Se ele tivesse manifestado aí aquilo que estão fazendo agora, teria sido um grande problema, um problemão para ele no seu ministério e no labor que ele realizou em toda a América Latina e a parte que coube a ele fazer com os hebreus. Mas olha como ele fez essa obra sem tocar nessa parte dos anjos ceifadores, ceifeiros, e fez o recolhimento, recolheu todo tipo de peixe. Aí tem-se de tudo aí. Mas ficou com a rede cheia aí, uma vez cheia, atrás da praia, e até aí chegou, à beira da praia. E até aí chegou. Ele não fez essa... Presta atenção, se ele tivesse feito esse trabalho depois, ele entrelaçou-se aí com o povo hebreu. Um trabalho, um labor que também está representado no que eles dizem lá em Israel, que Elias virá precursando, virá pregando a paz imperecível, interminável. Mas se ele chegasse a fazer esse labor, esse trabalho, da segregação, separação, teria sido um estorvo em muitas áreas. Atrapalharia em muitas áreas, tanto na construção, o povo teria se dividido. Mas ele foi, Deus foi obrando aí em tudo, em todos, ele tratou todos, nós falamos disso, ele tratou todos igualmente. Não é que não estamos tratando ninguém igual aqui, que todo mundo se trata igual. Bem melhor é a palavra que faz a obra. Amamos a todos os seres humanos. Mas a palavra é quem vai discernindo. É como quando tocamos, depois eu meditando nisso, quando tocamos o cimento, estava mostrando aí como o cimento tinha fibra. E assim mesmo Deus faz. Ele chega na fibra, na medula, ele vê todas as intenções do coração dos escolhidos. Ele penetra aí até na alma. Ou seja, que neste tempo ele nos leva, nos chega a palavra neste tempo até a fibra mais finazinha de cada ser humano, e é a palavra que penetra e faz a obra em cada ser humano. E aí é que ela discerne, aí está a etapa, a fase de discernimento das intenções. E ao saber-se disso, você sabe das doenças. Aí está também a primeira e a segunda etapa. E a terceira puxada, pois já chega essa pesca dos grandes peixes e vem a promessa da transformação e ressurreição. É por isso que essas duas primeiras etapas cumprem-se completamente nessa terceira puxada. Vê e tornam-se o cumprimento, vem a ser o cumprimento da visão da carpa. Lá foram duas etapas e aqui é a última puxada. Mas também cumpre-se essa parte do discernimento, também das doenças. Porque o irmão Branham, nessa parte para a cura, ele sabia o que as pessoas tinham. Tu tens algo aí. Tu tens isto, tu fizestes aquilo, aquilo outro. E depois vinha a cura da pessoa. E assim vai acontecer. Já em plenitude, quando já se esteja vendo as pessoas saindo, tudo isso tem a ver com a vida da pessoa e também a cura, com a cura. O que Deus está fazendo agora, nos discernindo nosso pensamento, discernindo nossas vidas, porque o que nós vamos receber é o corpo eterno. Uma curação, uma cura completa. E antes disso, pois, tem que vir o discernimento do que é que está de mal na tua vida, de ruim na tua vida. Começa primeiro com a noiva, discernindo tudo, consertando tudo dela primeiro, porque assim ele falava, assim ele dizia, consertar tudo primeiro e depois se recebia a promessa da cura. Não falou aí Jesus? Busca o teu marido. Não tem. É verdade. Estava discernindo aí a sua vida. 5 tivestes e o que tens agora também não é teu.
Ou seja, aí ela já consertou. Então, peraí. Então não lhe falou aí? Onde estão aqueles que te apredejam? Não, todos eles foram embora. Então vai e não peques mais. Ou seja, não a condenou. E assim Ele está fazendo conosco, está nos ajudando em todo esse processo. Uns vão rapidamente, bem rápido, e esse é mais fácil, tudo depende da situação ou condição. Uns demoram um pouquinho mais, mas Deus tem paciência, paciente. Ele é paciente para cumprir as promessas nos seus filhos. Portanto, se Ele é paciente, nós lemos isso faz pouco tempo, se Ele é paciente, nós também devemos ser pacientes, ter paciência, não ficar desesperado. Olha, isso aqui não me sai, eu não posso consertar isso, não posso resolver isso, mas quanto tempo tu demoraste para te meter nesse problema ou situação? Então fica quieto, vai com calma. Deus vai te ajudar. Ou não sai, e se sair de momento, glória a Deus por isso numa pessoa, mas em outros leva um pouquinho mais de tempo, e por isso não vai dizer que se perdeu, que está perdido. Não vou ser transformado porque eu continuo com esse problema. Mas eu quero consertar. Tu já tens algo aí, um sinal aí, de que tu estás lutando, fazendo uma pressão para receber essa promessa, pressionando. A pessoa não pode se desanimar por causa disso. E o que te dá a segurança e a certeza de que Deus vai te ajudar e tu vai sair disso é que tu estás escutando a voz de Deus hoje. Tu recebestes e entraste atrás do véu, por trás do véu. Que mais evidência tu queres de que tu és um filho de Deus, ainda que tu tenha esses problemas, que é uma pessoa que vai receber o corpo eterno e que vai ser transformada? Qual é a melhor evidência do que essa? De que mesmo que tenha alguns problemas que não pôde resolver, mas já está dentro. Aí é quando a pessoa sobe, eleva o fogo, alteia o fogo da carninha que está assando, alguma coisa assim. Essa é a última parte para que se termine de cozinhar e coloca aí todo o fogo. E aqui estão colocando todo esse fogo, essa pressão de calor, onde estamos madurando, uns mais rapidinho do que outros, mas todos vamos chegar nessa plenitude de estar todos prontos, preparados. Vê como entra essa parte aí do discernimento, em primeiro lugar, entra essa parte do discernimento. Conhecer tudo. Até mesmo pessoas que estão crendo com fé de que algum problema que elas têm também de saúde, vão ser curadas antes de receber o corpo eterno. Ou seja, aqui está entrando essa etapa dessa fé em uma escala alta, elevada, que não tinha antes isso. O irmão Branham falava que apenas tinham suficiente fé para a cura divina, ou seja, e havia cura, quanto mais agora, que estamos agora numa escala muito mais alta, muito mais elevada, pois, e isso também está se cumprindo já nos escolhidos de Deus, que a fé já está chegando nesse nível onde pessoas já estão sendo curadas. Não que isso não tivesse acontecido antes, mas agora bem mais marcante, mais marcado, está se vendo mais essa etapa de também cura física. O irmão William dizia, se nós pregamos cura, vai ver gente sendo curada, mas vão estar vendo, se focando na cura, e vão ter um pouco de seguidores de sinais e de milagres, porque vai chegar um tempo onde o povo já maduro, amadurecido, já conhecedor, sabe que isso é o que vem depois da palavra. Portanto, não se fanatizam, não são fanáticos de que estão escutando a palavra, a cura. A mesma pessoa é curada. Dar glória a Deus e continua em frente. Não ficam se fanatizando nem sendo fanáticas. Porque não é algo que não foi falado, senão que é algo que vai acontecer. Portanto, nós não nos inclinamos ao fanatismo vendo essas coisas, senão que ele tinha falado que a cura vai ser uma coisa comum, normal, no meio do povo.
vai ser uma coisa do nosso dia a dia. Por isso que quando já a pessoa escolhida vai chegando num ponto alto, num nível de altura, já o que ele tem, o que é que ele tem? É esse poder criador. E tudo isso fala de adoção. Quando eu vi o que era adoção, quando eu vi isso, se não me seguram, não eu digo que não me seguraram, não me aguentaram, mas se eu fosse fazer o que eu tivesse que fazer, tinham que me segurar, porque não tinha nada que me impedisse de, pela grandeza que é isso de adoção. Eu falo assim de que ninguém, se eles não me aguentam, não me seguram quando a pessoa diz, mas é uma coisa grande, grandiosa e ao mesmo tempo tão simples. Que o escolhido de Deus, quando faça esse clique aí, dê esse clique aí, quando conheça, por isso que diz que tem um postrado, aleijado, não tem ouro nem prata mais. Ser curado, vamos falar assim. E é curada, ou é curado a pessoa. E tudo isso já está entrando cada vez mais e mais e mais e mais. Por isso que quando diz que será algo normal, a saúde, a cura vai ser algo normal, porque já teremos no consciente, essa parte a qual Jesus esteve aí no Monte da Transfiguração e não conseguiu passar pela prova. Adão não conseguiu passar pela prova lá no Jardim do Éden. Ele não passou por essa prova para ser adotado, Adão. É algo tremendo, extraordinário, essa parte que estamos obtendo dia a dia, dia após dia, a qual só tem uma forma para obtê-la. E a forma que se está obtendo, ou tendo, e da forma que se está obtendo, estão obtendo aqueles que estão recebendo aquilo que foi profetizado, que foi falado na carpa, na tenda, onde o único lugar onde está se repartindo essa fé. Não existe outro lugar, é o único. O único lugar onde tinha alimento é onde José estava aí. No único lugar onde tem alimento espiritual, e não qualquer alimento, senão a fé de rapto é na carpa. Onde quer que Moisés fosse, ia a coluna de fogo. E onde foi vista a coluna de fogo? Nesse lugar mais alto que o irmão Branham foi levado, em uma carpa, em uma tenda. E se foi vista em uma tenda, em uma carpa, a coluna de fogo. Não falou diretamente aos hebreus lá. Eles mesmos falaram que melhor que Moisés fale, Deus através de Moisés, e não... Pois a coluna de fogo estava à vista na carpa. Busquem, procurem um instrumento onde essa coluna de fogo tem de falar. Mas querem as coisas místicas, querem as coisas sobrenaturais. Isso vai acontecer, o sobrenatural, a ressurreição, a transformação vai acontecer. O rapto, mas isso, os escolhidos vão ver isso. E vai se vir isso, vão ver isso já, esses que vão ver para testemunho, depois vão ver essas duas oliveiras, esses ministérios. Diz que as nações os verão, mas já é o testemunho para juízo. É um testemunho de juízo. Tem muitas coisas aí, porque todas as escrituras têm múltiplos cumprimentos, então tem que ver pelos diferentes ângulos e não fechar essa escritura e dizer até aqui se cumpriu, senão que ela tem diferentes ângulos. Mas olha bem, vamos já continuar, porque toda esta linha, que é essa direção de que falamos agora, que é a ressurreição daqueles que pertencem à ressurreição, à primeira ressurreição, aqueles que pertencem à segunda ressurreição, tal como aconteceu lá com Lázaro. Ele não pertenceu à ressurreição de Jesus com os santos, porque ele ressuscitou e vem fazer parte da ressurreição da dispensação da graça. Ou seja, daqueles que vão ressuscitar da dispensação da graça neste tempo final, neste último tempo. Igual aquele, olhem, deixem que os mortos enterrem os mortos. Essa pessoa aí vai ressuscitar depois do milênio. E se ele falou assim, certamente esse vai obter vida eterna.
Essa pessoa assim que cada coisa tem a sua representação e por isso não. Aí agora ainda, muito mais ainda agora, essa parte do pedido da irmã Hattie pelos seus filhos. Ela sabia que se os filhos dela não crescem no Senhor, eles iriam se perder. Portanto, o primeiro que ela pediu foi a vida eterna, a salvação. Isso é o mais importante. E como a pessoa sabe, a pessoa está consciente. E não são promessas passageiras, são promessas que talvez, quizá, vai acontecer. Não, vai acontecer. Aquele que não entrar pela porta vai se perder. Mas então Deus vem, fecha a porta de misericórdia, mas abre outra. Porém, abre outra, já abre uma mais acima, que é a porta do lugar santíssimo da era da pedra angular. E então aí, dá poder aos seus filhos para pedir pelos seus familiares, porque eles sabem que se eles não entram para fazer parte um aviso, esse é o do... Uma pessoa extraviada põe-se avisos. Olha, esses avisos assim representam essa trombeta dessa reunião chamando para se reunir. Sempre o som da trombeta é um chamado para reunir, para reunião. Porém, Deus agora nos dá a bênção de que Ele também deu à irmã Ratchivai. Pede o que tu queiras. Pede o que queiras. Nós pedimos pelos familiares, parentes, porque sabemos que se eles não entram, vão se perder. Portanto, depende todo aquele que não entrar pela porta da dispensação da graça, de nossos familiares, até mesmo pessoa que nós amamos, que ajudaram os escolhidos, porque diz que um copo de água fria perderá sua recompensa, nem um copo de água fria perderá sua recompensa, mas vai depender desse escolhido que peça por eles, que interceda por ele, o escolhido interceda. Ou seja, aqui temos um labor, um trabalho aí. Aquele que não tiver pedido pelos familiares, peça a Deus, peça-os a Deus aí no seu coração, no seu escritório, na sua casa, onde estiver, e não fez, faça isso. Peça, faça-o antes que o tempo já não haja tempo para se fazer isso. Pedir pelos familiares. Como esperou aí, o irmão Branham esperou que ela falasse. Houve um tempozinho aí. Ela poderia ter pedido pela sua irmã, por ela mesma, pela sua saúde, que ela se tornasse jovem outra vez. Podia ter pedido $1 milhão. E quando ela pediu a coisa certa, eu te os dou. Ou seja, que já essa palavra está falada de que o que peças a Deus a favor de teus familiares, Deus te os dará, porque já foi representado lá. Ou seja, que não tem lugar para dúvidas nisso. Que isso é assim, desse jeito. Porque já estamos entrando nessa etapa que foi representada lá, onde nos diz ele, pede. Ele está dizendo, bom, talvez, vamos ver se eu vou escutar isso que tu estás dizendo ou pedindo, se eu te responderei isso. Não, ele diz, pede que eu te o darei. Tudo o que pedires ao Pai no meu nome, eu farei. Ou seja, aqui a coisa é pedir. Assim que peçamos pelos familiares, para que Deus os tenha na eternidade. E que não se percam. De que vale a eles vir a esta terra? E é como se tivesse vindo como uma árvore ou alguma coisa. Uma árvore ou uma pedra. Algo que não tem. Vamos falar assim, que já se desfaz e já não tem vida eterna.
De que vale ao homem se ganhar todo mundo e perder a sua alma? Mas é um tempo tão grande, tão grandioso, tantas coisas que estão acontecendo, que quando uma pessoa se detém, para um pouquinho e começa a meditar e falar todas essas coisas, aí é onde a pessoa percebe, se dá conta de que está posicionado nada mais e nada menos do que no lugar santíssimo do templo espiritual de Deus, que é a sua igreja, a etapa mais alta, a mais elevada, onde é a culminação, a finalização de todo o programa divino. Onde se dizia para lá 30, 20 anos atrás, quando isso acontecer, ou talvez muitos anos antes disso, Paulo, Irineu, todas essas pessoas, e a pessoa estar em pé hoje, e cada vez mais o inimigo de um lado, metendo mais pressão nas coisas do mundo, nas coisas terrenas, e no dia a dia, metendo pressão aí o inimigo para te afogar e tentar de que tu não vejas aquilo que Deus está fazendo. Mas os escolhidos sabem, e eles sempre se detêm, por isso que é bom, ele sempre me dizia, sempre é bom meditar, em algum momento sempre. Meditar no café da manhã, no almoço, onde quer que seja, guiando, até mesmo dirigindo, até mesmo no próprio trabalho, não é que você vai descuidar do trabalho, mas sempre meditando, porque é tão grande aquilo que nos coube, mas tão grande, que Deus permite levá-lo aí pouquinho a pouquinho, porque senão Deus o leva pouquinho em pouquinho, depois que a gente se tranca em algum lugar, depois, mas veja, espiritualmente ele já está fazendo isso, trancando-nos na era da pedra angular, onde não escutamos a algazarra do mundo, o barulho do mundo, mesmo que fisicamente se está fazendo isso, mas espiritualmente estamos metidos aí, trancados aí, como estávamos tal como estavam trancados no aposento alto. Todo aquele que esteja aí dentro é aquele que está recebendo a fé de rapto. Busque você onde você está metido, onde você está trancado. Porque pode dizer que está aí e não perceber que está trancado em uma denominação. E isso é morte. Não vai dizer que está, não vai ser que esteja esperando no lugar errado, o que está esperando aí é o juízo e morte. Nós estamos esperando vida e vida em abundância, que é a vida eterna, estamos esperando a vida e a cura completa, que é o corpo eterno e glorificado. Nós sabemos onde nós estamos posicionados e aquilo que nós estamos esperando. Procure você, busque você, onde você está esperando, em que estação você está esperando. Agora é a era do foguete agora. Em que portão no avião é o gate, o portão, a sala de espera? Não sei se aconteceu isso com muitos que dizem, falam uma sala e a pessoa diz, olha, a pessoa não olhou os televisores de onde sai o seu voo e se senta, e tem vezes que ela está esperando, não tem tanta gente aqui, que coisa esquisita essas salas que não tem voo, e você fica aí esperando, sentando, estudando, lendo, fazendo alguma coisa aí, ou descansar para que não o molestem, mas são salas de saída, mas são salas de espera para a saída desse voo. Mas não tem voo nesse dia aí. E um ou outro se sente e olha, mas tem pouca gente aqui, a pessoa fica pensando, e às vezes não tem ninguém, a pessoa sozinha aí, e última chamada para o voo tal. Esse é o meu voo, onde é que é? Não, é que é lá na outra extremidade, lá para o outro lado. Porque mudaram a porta, o portão, porque a pessoa não olhou o televisor e vai e sai correndo para ver se chega. Porque ela tem a passagem. Poderão ter a mensagem, mas se não chegarem a tempo e não entrarem pela porta, não vale de nada ter a mensagem, não serve. Conhecedores da mensagem, mas se não entrarem por essa porta, por onde é a saída, não lhes serviu de nada, de coisa alguma. Ter toda a mensagem do irmão Branham, toda a mensagem do irmão William, toda a Bíblia, todo o conhecimento inteiro.
mas estão na porta errada, equivocando. E quando se faz o último chamado, então no fim vão correndo, tal como as fátuas foram batendo onde? Na porta, mas já estava fechada. Senhor, Senhor, abre-nos. Fizemos isso, fizemos outra coisa, nós temos isso. São pessoas conhecedoras que conhecem. E certamente tinham feito os milagres e tudo isso quando ele lhes falou aí. Não vos regozijeis, porque diziam, olha, teu nome, no teu nome fizemos isso outro. Não vos regozijeis por isso. Mas bem melhor regozijai-vos que seus nomes estão escritos no céu. Estão escritos no céu, por isso os escolhidos de Deus nos regozijamos de que nossos nomes estão escritos onde? No livro da vida do Cordeiro, onde nenhum nome é apagado, nenhum é apagado. Esses que vêm batendo aí nas pressas ou às pressas, também fizeram tudo, exceto uma coisa, entrar pela porta. Não lhes serviu de nada, vê? Se regozijavam, se alegravam por todo o trabalho que fizeram, se regozijavam porque estavam em tudo, não perderam nenhuma das etapas. Mas a última, que era mais importante, não entraram nela. Então, de que lhes valeu ter toda essa trajetória que eles tiveram, se no final não passaram por essa última prova ou provação? Entrar pela porta. Aquela que rejeitaram desde o princípio, desde o início. Mas essa era a porta que Deus tinha aí reservada, predestinada. E por essa porta, na terceira etapa, disse o irmão Brana, na terceira etapa terão que reconhecê-lo. No final, escreve ele aí, no fim terão que reconhecê-lo, no final. E então, para dar a vida, vão dar a vida na grande tribulação. E se saírem bem, então obtêm vida eterna, se saírem bem, depois do juízo divino. Muitos não os voltaremos a ver até depois do milênio. Agora, aqueles que têm a promessa que vão ressuscitar, e aqueles que estão lá em cima, no topo, na era da pedra angular, no cume, esses sempre nós nos estaremos vendo, e talvez não nos vejamos muito aqueles que estão nos outros países e nos vemos pelo satélite, nos vemos pela televisão. Mas não fique preocupado, que depois que sejamos transformados, aí sempre nos estaremos vendo. Mas tem um grupo grande que nós conhecemos, que não os voltaremos a ver até depois do milênio. De modo que... E também, esse aí é um ângulo, o outro ângulo, pois também os deste tempo, porque esse grupo, assim como aqueles que vão fazer o rapto, são milhares e milhões das eras, dos apóstolos até aqui, até hoje, muitos, mas do nosso tempo é pequeno. Comparado com todos os das eras, os quais esse número está aí, das eras. Igual, tal qual, Paulo não vai ver muitos do seu grupo. Ou não vai ver uma quantidade de Irene, Martin, Colombo, Lutero, Wesley, o irmão Brana, o tempo do pescoço, dessa etapa aí, do nosso tempo, que é um grupo pequeno. Tampouco os vamos ver. E se tu somares todos, pois são muitos, tornam-se muitos. Vê os dois ângulos. E se está inclinado a esse grupo que foi representado, esse outro grupo, porque esses seriam as fátuas, que são, incluindo os da parte do nosso grupo, junto com as denominações, é um grupo grande, mas se se focar apenas no grupo de Judas, é um. E até mesmo se prestar atenção no grupo das fátuas, Tomé era um.
Ou seja, que cada grupo vê, mas unindo todos eles, já se torna um grupo grande. Ou seja, que em cada tempo tem uma quantidade específica de cada grupo pertencente aos prudentes, pertencente às fátuas e aos perdidos. Mas vejam que em Apocalipse diz que o átrio, o pátio, não Messas, isso é dado, ele é dado aos gentios. Uma parte de Apocalipse 11 também que fala disso. E isso aí tem um número aí que não se pode contar. Mas isso já nós entraríamos por outra linha, por outro caminho. O que é essa parte que no livro dos selos também está na página 458, 459, onde fala do que representa as fátuas, essas duas tribos de Dan, que é a tribo que eu creio que é de Dan e de Efraim, que não saem, que não são contadas lá, senão que lá são colocados José e Levi. Mas tem um número que não está contado aí, mas já entraríamos aí, teríamos que ir buscar isso, teríamos que ter a Bíblia, o livro dos selos, mas isso é uma coisa que, falando da parte daqueles que vamos continuar nos vendo, continuaremos nos vendo pelo milênio e pela eternidade. Ou seja, que nunca nos separaremos. Bom, eu creio que se falaram aí de 3 pontos muito importantes, os quais, assim, quando nós conversamos assim dessa forma, Deus nos dá muitas coisinhas que depois pode se ir procurando, buscando nas Escrituras e na mensagem do irmão Branham e do irmão William para abundar mais e continuar tendo conhecimento daquilo que Deus está fazendo neste tempo e da revelação, que é a fé, que nós estamos recebendo hoje agora, a qual os trovões é a que está dando, os trovões está dando. Não é outra coisa senão que aquilo que ele prometeu. É na página, vamos ver se é esta aqui. Eu creio que é as... Vamos ver. Assento. Vamos ver se aparece. Onde é? Busca por Dan. Vamos ver se é na parte onde diz... Olha, está aqui, 461. Agora eu quero que perceba aqui algo que possivelmente não viram na nomeação das tribos. Em Apocalipse 7 faltam as tribos de Dan e Efraim. Vê a tribo de Dan e Efraim. Aí não estão mencionadas. Captaram isso? José e Levi foram colocadas no seu lugar. Por que isso aconteceria assim? Deus não se esquece de coisa alguma. O Deus que não se esquece de nada se lembra de todas as promessas da sua palavra. Como eu gostaria de pregar sobre isso. Deus não se esquece de nada, mesmo que às vezes pareça que é assim. Israel esteve no Egito por 400 anos. Tinham que sair nesse tempo. Deus tinha falado para Abraão que a sua semente moraria em terra alheia por 400 anos e depois os livraria com mão poderosa. De mão poderosa ou com mão poderosa? Depois ele chegou até Moisés e ele falou: eu me lembrei da minha promessa e vim para cumprir aquilo que eu disse. Deus não se esquece nem do seu juízo, nem da sua bênção. Pelo contrário, toda promessa que ele faz, ele a cumpre. Agora, aqui nós vamos ver por que faltavam essas duas tribos. O motivo. Tem uma razão, um motivo. Deuteronômio 29, essas duas tribos não estão. Tudo tem a sua razão de ser. Agora Deus nos ajude para que possamos entender. E mais lá na frente, ele fala de que não estão contadas, não se sabe o número delas.
Coloca números, coloca número aí, coloca número aí. Quantidade de número. Esses são quantidade de número ou número na busca. Ou contadas, que são contadas. Não aparece. Depois nós procuramos isso para... Está bem, para continuar. Mas ele aí fala algo dessa parte aí. Porque Efraim e Manassés, quando estavam na casa de José, representa a igreja e representa o povo hebreu. Efraim e Manassés, ou seja, que isso também representa essas duas pirâmides que ele desenhou aí. No escrito que nós lemos na sexta-feira, que ele desenhou duas pirâmides e diz as duas oliveiras, diz a igreja e Israel e põe as duas pedras angulares. Ou seja, que aí podemos ver aí as duas varas na mão do profeta. E esses 12 ministérios, como o de Elias, percorrem esse caminho ministerial dispensacional do lado de Moisés. Isso aí está mostrando aí essas duas pedras angulares unidas juntas. O que é a estrela de Davi? Duas pedras angulares juntas. Vara de José na mão de Efraim. As tribos do norte. E vara de Judá, que são as tribos do sul, e Benjamim. Na mão de Judá, as tribos do sul. Na mão de Judá estão as duas tribos, na mão, as duas varas na mão do profeta. E onde estavam? Na casa, em casa. Onde são colocados os 144 mil na era da pedra angular. É o único que pode, o único ministério que pode colocar eles na dispensação do reino. Outra pessoa poderia ir, e o que iria acontecer? Eles iriam meter na dispensação da graça. Porque aqui estava vigente, valendo. Não se acabaram os batismos em 2018, no final de 2018. Se acabaram os batismos, ou seja, automaticamente eles iriam meter na dispensação da graça. Tem que vir um ministério que os meta diretamente na dispensação que está vigente, valendo. Onde esse ministério está operando. E onde está operando o ministério de Moisés e Elias hoje? Na dispensação do reino. Portanto, automaticamente os vai meter na dispensação do reino. Não vai metê-los na dispensação da graça. Ele saberá como fazer isso. E Deus sempre estará com ele em todo momento, também para esse labor, esse trabalho. Porque aí foi vista, essa coluna de fogo foi vista aí falando com esse mais lá em cima. Portanto, quem melhor que dirija para dirigir toda a sua obra que o próprio Deus? Quem melhor dirige uma construção do que o próprio engenheiro, distribuindo no arquiteto, nos trabalhadores? Vê? O arquiteto, o fazedor, o construtor, Deus é quem está realizando hoje o seu programa, como ele dirigiu o seu programa em todos os tempos através do mensageiro. Se seguisse a linha, direção de como Deus vinha obrando, não se falharia, não falhariam, mas sempre tropeçam no instrumento, no véu. Creem, acreditam, creem que Deus fez da forma em que Ele fez as coisas no passado, da forma em que Ele o fez, o creem. Mas quando Deus está cumprindo isso no seu tempo, então não creem nele. Não, porque nós temos Moisés. Se tivessem crido em Moisés, creriam em mim. Se tivessem estado lá, teriam feito as mesmas coisas que fizeram lá, aqueles que estiveram contra Moisés, porque estavam contra aí de Jesus. E se estivessem vivendo
no tempo do irmão William, com as coisas que se estão fazendo agora, se estivessem fazendo lá, estariam contra o irmão William também. É a mesmíssima coisa. E poderia-se dizer, se tivessem crido no irmão William, teriam crido em mim. Não é que estivemos lá, estivemos fazendo isso com ele, nós sim cremos nele. Bom, porque não se estava fazendo, Deus não estava obrando o que Deus está obrando hoje, mas se isso se estivesse fazendo lá, estariam fazendo lá a mesma coisa que estão fazendo agora, estariam contra o irmão William. E agora falam a mesma coisa que foi falado lá. Nós cremos em Moisés, sim, qualquer um. Mas por que não creram em Jesus, que era o cumprimento daquilo que Moisés tinha falado? Toda a história sempre se repete com diferentes personagens, mas é o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito de Deus, é o mesmo Espírito do diabo. Isso é assim. E tem que falar isso tal como é. Mas hoje, 20, vejam, num dia como hoje aconteceu o furacão Maria, por aqui, e era faz um dia de solzinho aqui nos terrenos da Grande Carpa Catedral, mas num dia como hoje passou bem cedinho pela manhã e foi devastador esse... Devastador, como diz Tony por aqui. Ele sempre fala devastador, o Tony. É a sua forma de... Como é? Uma forma alegre por algo positivo. A palavra ele usa ela positiva, essa palavra. Porém, foi terrível esse furacão, foi terrível. Hoje, 20 de setembro de 2023, agradecemos a Deus que nos tem ajudado por todo esse tempo depois desse furacão, e Porto Rico se tem levantado, e agradecemos a Ele por isso, conscientes de que vão vir muitas coisas que vão estar estremecendo. Isso é uma palhazinha, uma palhinha no olho comparado com aquilo que vai vir para a humanidade, ou seja, que cada vez vai ir se incrementando. Mas vejam como Deus nos permitiu este tempo, ainda aguentado, segurando os ventos, e esses anjos estão aí sustentando isso para que não se sopre, para que não soprasse vento algum, ou seja, os juízos e as bombas atômicas, até que tenhamos selado os 144 mil, ou seja, aqui, este tempo Deus nos ajudou para restabelecer-nos depois desse furacão terrível, especialmente aqui em Porto, não somente aqui em Porto Rico, mas cada país teve suas lutas nos diversos ângulos, mas aqui em Porto Rico, muito mais nessa parte física, nós vimos como nos bateu tão forte isso, mas já estamos bem recuperados, muito recuperados, e se está fazendo um trabalho no qual Deus tinha que meter a mão, colocar a mão, nos ajudar para poder realizar e cumprir e culminar, finalizar a Grande Carpa Catedral, e que nesta fase assim de quietude, aparentemente de quietude, dar-nos então a fé de rápido e nos dando o recolhimento que ele está fazendo para a pedra angular, ou seja, com sonido, com som de trombeta, que é o de reunir, e então aí estar recebendo a fé de rápido e também fazendo essa separação, essa segregação, e a qual o anjo do Senhor faz isso com os ministérios de Moisés e Elias. Ou seja, que este é um tempo em que damos graças a Deus que Ele nos deu para esta preparação, a qual já estava no seu programa, que iria chegar o tempo no cumprimento dessa meia hora de silêncio. Isso já estava no seu programa, de modo que saudações ao missionário Miguel Bermudes Marim, que me disse que ele já está na Venezuela, e pedimos a Deus que o abençoe, o guarde. Já está chegando o momento do seu aniversário, que é na próxima semana, na sexta-feira, conforme como o registraram, fizeram o registro dele, porque foi nesse dia que se celebra. Assim que Deus o abençoe de antemão, dizemos felicidades no seu aniversário, que nesses dias da Venezuela seja de
grande bênção para toda a igreja do Senhor. Esses dias lá na Venezuela vai ter uma série de eventos, de acontecimentos neste ano, muito importantes no programa divino, pelo qual estaremos em expectativa por tudo que Deus estará fazendo. Lembre-se que tudo Deus cumpre em simplicidade. O maior evento que Ele está realizando é dando a fé de rapto aos escolhidos. Ou seja, aqui se está realizando, está fazendo algo importantíssimo no programa divino, de modo que Deus te abençoe, Miguel, Ruth também, toda a família lá na Venezuela, todos os irmãos na Venezuela também. Que Deus os abençoe grandiosamente a todos os irmãos na América Latina e no mundo inteiro. Hoje, quarta-feira, 20 de setembro deste ano de 2023. E ele disse aí, foi para Marta, começamos com a escritura de Marta, que apareceu. Não é verdade? O mestre está aqui e te chama. O anjo do pacto está aqui e te está chamando a subir a pedra angular. Por essa porta, sobe aqui. O pilar de fogo, chamando aos seus escolhidos a subir. Algo assim podemos colocar por tema. Ou o mestre está aqui e te chama. E aí nós colocaremos para ter uma referência dessa conversa que nós tivemos nesta manhã. Deus os abençoe, Deus guarde a todos. Amém. Palavras do nosso pastor profeta José Benjamin Pérez.